Oi, meus amores, Cristina Vampato. Estamos começando mais um podcast para falar de um assunto assim muito importante. Eu acho que muitas das pessoas precisam fazer determinadas prevenções, mas elas têm medo de uma famigerada cadeira, a cadeira do dentista. Muita gente corre e se afasta. Para a gente poder tirar esse medo, eu trouxe aqui um profissional incrível, fantástico, extraordinário, o dentista Daniel Nogueira, que vai falar para a gente um pouquinho sobre esses aspectos e mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. Oi, Daniel, tudo bem? Como é que você tá, meu lindo? Oi, tudo bom? Tudo bom, Cristina? Para mim é um prazer estar aqui, tá? Falar um pouco de odontologia para mim é sempre gratificante, né? Foi o que eu aprendi durante esses 15 anos de formação. Gente! Né? E eu vim falar especificamente de alguns assuntos, né, da odontologia, né? Que a gente tem um amigo em comum, o Pedro, e está realizando alguns tratamentos e tudo mais. E para outras pessoas também procurarem entender sobre alguns procedimentos realizados na odontologia. Realmente, Daniel, é complicado porque são termos técnicos e as pessoas ficam com medo e com dúvida. E outra coisa que acontece, que afasta as pessoas, é uma coisa chamada custos, né? Os preços. Então as pessoas ficam realmente receosas em procurar algo que deveriam realmente procurar. Então a primeira pergunta que eu queria fazer para você, o que é implantodontia? Implantodontia, né, é uma especialidade da odontologia na qual que ela faz não só um procedimento paliativo, né, um procedimento só de tirar a dor do paciente, de tirar ali o que ele está sentindo, né? O paciente ele vai ao nosso consultório, geralmente quando ele está sentindo algum problema dentário, né? Eu vou tentar falar em alguns termos não tão técnicos para poder o público entender, né? Quando o paciente ele vai no nosso consultório e está sentindo dor, a gente geralmente faz ali o procedimento para poder tirar a dor. E a implantodontia, ela já veio para poder amarrar todas as outras especialidades que envolvem a odontologia e trazer de novo a sensação de ter um dente novamente, que seria a implantação de um implante na estrutura óssea da arcada da face, né, na mandíbula ou na maxila, e ele ter de novo um elemento dentário, né, ou uma prótese fixa, né, porque quando a gente tem uma perda dentária, a gente acaba tendo que reabilitar esse paciente com próteses, e isso antes da década de 50, né? Depois que veio 1950, quando o Brånemark, que é até um pesquisador suíço, ele que desenvolveu, né, a questão da implantodontia, ele era médico, né, e ele estava fazendo outras pesquisas, e foi quando ele determinou a osseointegração, que quando ele fez algumas pesquisas lá, ele colocou câmeras intrusas na perna de um coelho e viu que conseguiu fazer a osseointegração, que é o do metal, né, do titânio, com o nosso osso humano para poder ter essa fixação. E aí ele foi pesquisar no organismo humano aonde que teria mais necessidade. Aonde que ele encontrou que o paciente que tinha uma perda total de todos os dentes, né, na parte inferior da boca, ele não conseguia usar a prótese porque ela ficava muito solta, ela ficava frouxa. Então ele viu que havia essa necessidade, aonde que foi denominado o protocolo de Brånemark. Então veio aí, daí para frente, começou toda uma evolução da implantodontia dentro da odontologia, né? Hoje, naquela época, em 1950 foi quando ele descobriu. Em 1960 ele começou a fazer os testes em humanos. Em 1970 que se estabeleceu mesmo a implantodontia no mundo, né? Assim, de modo geral. Você vê, levava-se 20 anos. Hoje, já a odontologia está muito mais avançada, né, em relação
a questão dos procedimentos que envolvem a implantodontia. Interessante. A pergunta: quem pode fazer implante dentário? Quem pode fazer implante dentário, né? São todos aqueles pacientes que perderam um elemento dentário durante a sua vida, né? Sendo que ele tem que estar na fase adulta, né? Qual a situação primária, né, para o paciente conseguir fazer uma instalação de um implante? Ele tem que estar com a saúde, né, em dia, né? Pacientes hipertensos, diabéticos, comprometidos com até mesmo quem faz hemodiálise. Nenhum desses pacientes tem impeditivo de fazer, né? Só aqueles que tomam algum tipo de medicação relacionados à questão de doenças ósseas, né? Que mesmo assim a gente conversando com o paciente, fazendo uma boa anamnésia, fazendo um bom relato clínico do paciente, a gente consegue fazer a associação de tratamentos com implantes dentários nesses pacientes. Mesmo com problema ósseo, que seria um impeditivo a princípio. Né? A princípio, mas se você conversando com ele e com o médico dele, né, que acompanha, dependendo da doença, a gente consegue fazer, né, depois de ele parar de utilizar essa medicação ou parar por um tempo. Então, assim, são vários N fatores. Então, assim, de primeiro momento, ninguém é impedido de fazer um implante dentário, né? A não ser que não esteja controlado, né? Mesmo aqueles pacientes diabéticos, hipertensos, né? Como eu disse, né? Com algumas doenças prévias, né? Mas, de um modo geral, todos os pacientes conseguem fazer o implante dentário. Agora, me diga uma coisa, meu querido. Por exemplo, o tempo de recuperação, se dói, é uma das perguntas que as pessoas mais fazem. Esse tipo de tratamento dói muito? Qual é o custo? Porque às vezes as pessoas pensam que é algo inatingível e antes de você colocar, eu queria sempre colocar para o meu público, gente, nós muitas das vezes gastamos dinheiro com coisas fúteis, e a gente deixa de investir no nosso bem-estar, porque o sorriso é a base, é a essência, é tudo que a gente tem de bom. Então, às vezes as pessoas, por não quererem investir nesse caso, porque acharem que é caro, acabam deixando e afeta também até a saúde. É algo que traz totalmente o paciente para sua funcionalidade. A gente sabe que é muito importante a gente sorrir, é muito importante a gente falar, se comunicar com as pessoas. Mas quando você pensa no implante dentário, pro dentista, a primeira ideia dele é trazer de volta a sua essência da necessidade até mesmo de uma coisa primitiva, que é a alimentação. O paciente precisa fazer uma boa alimentação para ele poder ter todo o resto digestivo, todo o seu processo de saúde envolto de uma forma saudável. Por quê? Se ele consegue comer bem, ele vai ter uma qualidade de vida totalmente melhor do que aquele paciente que não consegue só engolir um bolo alimentar, né, e não consegue fazer a trituração do dente, da alimentação. Então, tipo assim, precisa totalmente voltar a essência de você ter um dente para você poder mastigar, entendeu? Então, assim, como você me perguntou, Cristiano, você me perguntou se o paciente sente dor, né, quando vai fazer uma instalação de um implante. É lógico que é um procedimento cirúrgico, mas porém totalmente indolor. Por quê? A gente faz a utilização de anestésicos específicos para aquele paciente, os mais indicados, né? Sempre recomendo que procure profissionais que saibam ter esse leque de conhecimento sobre os anestésicos, sobre os procedimentos realizados, para você poder conseguir fazer um implante de forma correta e segura, para você poder ter no menor tempo hábil. Como eu disse no começo, a história da implantodontia levou quase que 20 anos para se estabelecer. Mas hoje, em 6 meses, você consegue assim, sair em estudos muito mais rápidos, né, para você poder colocar no mercado e você colocar
de forma mais segura o implante e de forma mais rápida. Hoje a gente tem técnicas que são muito mais envoltas em relação à implantodontia, que é o quê? Hoje você consegue colocar o implante hoje, se você tiver uma perda dentária, dependendo da estrutura que você tem ali, se você sofreu um acidente, você consegue colocar o implante hoje e já consegue já sair com um provisionamento, que é o quê? O provisório ali imediato naquela situação ali para você poder conseguir voltar a sua vida ao normal, né? Dentro de algumas situações. Então cada caso é um caso. Mas a gente consegue hoje na implantodontia fazer isso, né? Então, não é um procedimento doloroso, é um procedimento indolor, que quando a gente faz as técnicas corretas de anestesia e quando você faz no momento correto, né? Quando o paciente ele está sendo acompanhado já por um período pelo dentista, é lógico que ele já vai saber já um momento mais correto de você fazer a instalação do implante. Então, para o paciente entender o procedimento. Sempre tirar suas dúvidas, né, com o profissional que for fazer, para você poder conseguir tirar as suas dúvidas ao máximo e procurar entender o procedimento, né? Eu sei que é difícil a gente hoje falar de coisas que são minimamente invasivas ao nosso olho, né? Mas sempre procurar um profissional que consiga te explicar com figuras, com fotos, para poder te explicar ali a situação, como que é um implante dentário, como que é algo... Isso está dentro de uma pergunta, duas perguntas, né, que nós gostaríamos de fazer. As inovações da implantodontia hoje. As inovações, hoje, como eu falei, né? Hoje você consegue fazer uma carga imediata, né? Que é você instalar o implante e você conseguir já colocar o dente, né? A coroa, o provisionamento já no mesmo dia. Mas hoje a implantodontia, ela está muito envolta agora com o fluxo digital, né? Que eu acho que, acredito que é a próxima pergunta, né? Que geralmente agora está muito em alta, né? Que são os scanners que a gente utiliza intraorais ou até mesmo externo, que a gente faz o quê? A gente mapeia, a gente não faz mais aquela moldagem, né? Que antes você colocava aquela silicona, aquela coisa toda. Aquilo forçava, ficava grudado, aí a pessoa tinha que puxar. Isso, dava aquela ânsia, né? Aquela coisa chata. Então, assim, hoje você consegue escanear e você consegue jogar isso no computador. Você consegue fazer todo o planejamento da prótese, todo o planejamento do que seria a reabilitação do paciente no computador e de forma muito mais rápida. Antes, um trabalho protético que se levava nessa ida e na volta, né, do protético e do dentista, levava-se mais ou menos um mês de idas e voltas de provas. Hoje você consegue fazer dentro de 40 minutos uma fresagem de um trabalho desse. Então, assim, você tem muito mais agilidade em todo o processo, né? A gente sabe que o mundo caminha totalmente para inteligência artificial. Então, cada vez mais a gente vai se utilizar disso para poder a gente se favorecer tanto de tempo de trabalho e de indicações de forma correta. Que a gente não precisa mais aquele tempo todo fazer aqueles trabalhos manuais, né? Hoje a gente consegue fazer através tanto das fresadoras quanto das impressoras. Então, por isso que a gente consegue fazer esse trabalho muito mais rápido através dessas inovações que tem dentro da implantodontia, como também na odontologia de forma geral, de todas as outras especialidades. Gente, uma salva de palmas para esse menino. Gente, fantástico. Olha, foi uma aula. Aqueles que quiserem saber mais, qual o telefone de contato da sua clínica, o seu... Eu tenho um Instagram, né, que é da Icaraí Dental Studio, né? A gente faz um trabalho lá de excelência, né? Eu também trabalho como funcionário público no estado do Rio de Janeiro, né? Eu sou oficial da PEMERG. E a gente consegue fazer esses trabalhos de forma totalmente seguras hoje, devido a essas inovações e a gente ter esse contato. Em relação à questão de custos, né, que você me perguntou, hoje está muito mais acessíveis
aos pacientes e as formas de pagamento também, né? A gente sabe que a gente pode se falar hoje, né, dessa forma para poder facilitar para o paciente, que a gente tem hoje crediários bancários, a gente tem cartões que a gente pode utilizar, a gente faz de forma segura esses tratamentos dentro do orçamento familiar da pessoa, para ele poder conseguir fazer esse tratamento. Né? Então, tipo assim, aquele sonho de dizer que, poxa, eu preciso ter aquele dinheiro todo e tudo mais, a gente já consegue através das instituições financeiras que estão nos ajudando bastante em relação a isso. Antes não tinha muito essa conectividade, mas hoje tem, então isso também facilita. E para a gente terminar, me fala uma coisa, você está começando aí um curso que você vai ministrar, certo? Isso, estou fazendo um curso em relação a essa questão do fluxo digital. A gente sabe que é menos de 5% hoje dos profissionais que ainda utilizam, né? Até mesmo por medo da inovação, de achar que não vai conseguir aprender, não saber como é que é a questão de quem trabalha com isso, quem não trabalha. Hoje os laboratórios, com a questão dessa conectividade, né, de ser através do computador, hoje eu consigo fazer trabalhos para o mundo todo. Né, um dentista lá em Portugal, por exemplo, se ele quiser me mandar um trabalho, ele me manda por envia pelo e-mail o trabalho lá, o escaneamento do paciente, eu consigo fazer o trabalho dele aqui no Brasil, a fresagem, né, o COP, e mandar para ele por Sedex. Então, sim, são coisas que a gente consegue hoje fazer sem a necessidade muita de ser um trabalho manual, como eu disse, né, de ser ali o protético para o dentista, né, de forma... o trabalho pode ser muito mais tranquilo de se fazer, né? E o curso, vou ensinar totalmente em relação a isso, né? Como fazer esse fluxo de trabalho digital da integração do laboratório, dos protéticos com os dentistas e dos dentistas com os laboratórios, para poder entenderem como é que rola esse processo, principalmente as principais marcas de implante no mercado hoje, para a gente poder explicar para o colega em relação a isso, né? Qual as indicações melhores de componentes, né? Toda essa integração que se tem, né, de trazer do que seria do consultório para o computador, praticamente, né? Ele não vai precisar sair ali mais do seu consultório e ele ficar totalmente integrado com o mundo, né? Sem a necessidade de ele ficar achando que ele está perdido ali só com a cadeira dele ali, né? E tendo que fazer esses trabalhos externos, né? Fazendo pelo computador. Olha, muito enriquecedor. Eu que agradeço. Obrigado, dentista Daniel, você é incrível. Tá, invista em você, tá? Fica a dica, gente, façam um curso, procurem cuidar de vocês, é muito importante, gente. Olha, em relação ao curso, desculpa, Cristina, eu ainda vou entrar em contato ainda, né, para saber, né? Mas o pessoal que quiser me seguir lá na Icaraí Dental Studio, que é no Instagram, a gente vai ter ali todos os contatos, a gente vai ter essa entrevista, né? Que a gente vai fazer essa associação, né? Dessa entrevista, para o pessoal poder ver e procurar entender um pouco mais, né, do que seria desse nosso trabalho que a gente realiza. E quero te agradecer pela oportunidade de falar, né? Agradecer minha esposa, que sempre também me acompanha muito, que trabalha comigo, né? Minhas filhas. Hélida também tem uma empresa, né? Que é a Minha Doce Helena, né? Na qual a gente integra totalmente... depois eu vou mandar para sua casa, né, com grande oportunidade de mandar um doce lá para você poder adoçar um pouco mais a sua vida. Muito obrigado. Gente, adoro. E é isso, né? A gente quer agradecer muito pela oportunidade. Nós que agradecemos, o público agradece, eu agradeço. Obrigado, Daniel. Até a próxima oportunidade, tá, do nosso podcast. Gente, obrigado. Tudo de bom. Tchau.